Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade à introdução a esse livro do profeta Isaías, o príncipe dos profetas, o profeta messiânico, e nós vamos agora ver o esboço desse livro, não é? Nós podemos resumir o livro nas profecias de Deus, o Santo de Israel, o Senhor da história, o Redentor de Israel, a salvação ao seu povo. O profeta Isaías divide o capítulo 1 a 39, advertências e promessas a Judá e julgamento das nações. E nós também vamos ver do capítulo 40 a 45, ou 55, consolo, o ânimo para os exilados, capítulo 56 a 66, o exílio e a glória futura, e as passagens mais conhecidas do profeta Isaías. As passagens mais conhecidas é o chamado de Isaías, no capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Nós também vamos ver uma passagem bem conhecida, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, Isaías 7,14. Também a passagem do menino nos nasceu, Isaías 9,6, passagem bem conhecida também. O reino da paz, Isaías 11, o caminho do santo, Isaías 35, Isaías 40, consolai o meu povo, não é? Voz do que clama no deserto. Outra passagem bem conhecida, Isaías 53, o servo sofredor, e Isaías 65, onde menciona novos céus e nova terra. Alguns permitem um breve esboço no livro de Isaías, divide ele em 9 partes, do capítulo 1 ao 5, juízo e esperança. Do capítulo 6, o Deus Santo é exaltado. Capítulo 7 a 12, nós vamos ter o livro do Emanuel. Capítulo 13 a 23, as profecias das nações estrangeiras. 12 nações são mencionadas aqui. Começa com Babilônia, capítulo 13, 14, Assíria, capítulo 14, Filistia, capítulo 14 também, Moabe, capítulo 15, 16, Síria, Israel, capítulo 17, Etiópia, capítulo 18, Egito, capítulo 19 e 20, Babilônia, capítulo 21, 1 a 10, Edom, capítulo 21, Arábia, ainda no capítulo 21, Jerusalém, capítulo 22 e Tiro, capítulo 23. 12 nações são mencionadas nessa sessão. Aí nós temos o pequeno Apocalipse de Isaías, capítulo 24 a 26, depois o juízo geral, capítulo 27 a 35, a história do rei Ezequias, capítulo 36 a 39, o consolo, capítulo 40 a 48, a redenção, capítulo 49 a 55, e a glória, capítulo 56 a 66. Olhando então esse esboço, profecias, juízo e repreensão, nós podemos dividir o livro, primeira parte aqui, capítulo 1 ao 35, não é? Do capítulo 1, verso 1 a 31, o contexto da profecia de Isaías. Do capítulo 2, 1 ao 5, 30, as primeiras profecias de Isaías. Depois, no capítulo 2, 1 a 22, o dia do Senhor. Capítulo 3, verso 1 a 4, 1, juízo de Judá e de Jerusalém. Predição de juízo e glória no capítulo 4, do verso 2 a 6. Parábola do castigo e exílio de Judá, capítulo 5, 1 a 30. A chamada e a purificação de Isaías por Deus, capítulo 6, verso 1 a 13. A visão gloriosa do santo, sentado sobre um alto sublime trono. As primeiras profecias messiânicas, capítulo 7,
do verso 1 ao 12, 6, também chamado livro do Emanuel. O sinal do Emanuel, capítulo 7, 1 a 25, as prenúncias da libertação messiânica, capítulo 8, verso 1 a 9, 7, as profecias do juízo contra Israel, Reino do Norte e a Síria, nós vamos encontrar no capítulo 9, verso 8 a 12, 34, e o reino Messias Davídico e seu reino, capítulo 11, o reino de paz, prosperidade, 12, 6, alguns enxergam esse Isaías 11 como também o reino milenar, não é, de Cristo, Isaías 11, seu reino milenar, o Messias Davídico e seu reino, nós vamos encontrar aqui. E agora no capítulo de número 13, ao capítulo 13, verso 1 ao capítulo 23, verso 18, as profecias contra as outras nações. Contra a Babilônia, capítulo 13, verso 1 ao capítulo 14, verso 23. Contra a Síria, capítulo 14, verso 24 a 27. Contra a Filistia, capítulo de número 14, 28 a 38. Contra Moabe, capítulo 15, verso 1 a 16, 14. Contra Damasco e Samaria, capítulo 17, 1 a 14. Contra a Etiópia, capítulo 18, 1 a 7. Contra o Egito, capítulo 19, 1 ao 20, verso 6. Contra a Babilônia, novamente, 21, 1 a 10. Contra Edom, 21, 11 a 12. Contra a Arábia, capítulo 21, 13 a 17. Contra Jerusalém, capítulo 22, verso 1 a 25. E contra Tiro, 23, 1 a 18. Dessa forma, Isaías também pode ser chamado o profeta das nações. Profecias e consumação da história, chamado Pequeno Apocalipse de Isaías, capítulo 24 ao 26. Não é? Nós temos o Pequeno Apocalipse. Aí nós vamos ver profecias de Ais, juntamente para a experiência messiânica da salvação, capítulo 28 ao 35, uma introdução histórica acerca de Ezequias, capítulo 36 a 39 e 8, o livramento de Ezequias ante a Síria, capítulo 36, verso 1 ao 37, 38, a enfermidade e cura de Ezequias, capítulo 38, 1 a 22, o orgulho de Ezequias, capítulo 39, 1 a 8, e aí nós vamos ter profecias, salvação e esperança, capítulo 40, verso 1 ao 66, 24. Nessa parte nós podemos dividir promessas proféticas e restauração para o povo de Deus, ou consolo, capítulo 40 ao 48, 22. A glória do Senhor e seus servos são reveladas, capítulo 40, verso 1 ao 42, 25. A restauração de um remanescente redimido, capítulo 43, verso 1 e 45, 25. Lições de fé para ajudar com o julgamento divino da Babilônia, capítulo 46, verso 1 ao 48, 22. Aí vem a respeito do Messias como servo sofredor e a redenção, capítulo 49 ao 53, 12. Sua missão e obediência, capítulo 49 ao 50, verso 11. Seu encorajamento e exortação para o remanescente, capítulo 51, verso 1 ao 52, 12. Seu sofrimento e morte expiatória, capítulo 52, verso 13 ao 53, 12. Mais revelações proféticas acerca da restauração e da redenção, Isaías 54, verso 1 ao 59, 21. Visões proféticas de um futuro glorioso Sião, Isaías 60, verso 1 ao 66, 24. Encontramos a prosperidade e paz Sião, Isaías 60, verso 1 a 22. A unção e missão do Messias, Isaías 61, 1 a 11. Jesus leu parte disso na sinagoga
na sua cidade de Nazaré, a intercessão profética pela restauração e glória de Sião, Isaías 62 a 64, e Deus responde com misericórdia a consumação gloriosa, novos céus e nova terra, Isaías 65 a 66. O autor, Isaías. O tema, juízo e salvação. O livro cobre do ano 740 aproximadamente ao ano 680, 60 anos. E o livro de Isaías também foi descoberto em 1947, nas descobertas do Mar Morto, e esse livro data do ano 200 a.C., um rolo só contendo 66 capítulos de Isaías. Vamos para as considerações preliminares desse livro. O contexto histórico do ministério de Isaías, filho de Amós, foi centrado em Jerusalém, durante o reinado de 4 reis de Judá: o rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, conforme Isaías 1:1. Considerando que o rei Uzias tenha morrido em 740 a.C., conforme Isaías 6:1, e Ezequias em 687 a.C., o ministério de Isaías abrangeu mais de meio século. Segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio, Hebreus 11:37, pelo filho de Ezequias, o ímpio Manassés, no ano 680 a.C. Segundo parece, Isaías provinha de uma família influente de Jerusalém, era um homem cultíssimo e tinha o dom da poesia. Ele era familiarizado com a realeza e aconselhava os reis no tocante à política externa de Judá. É considerado o mais literário e influente dos profetas. Era casado com uma profetisa e tinha 2 filhos, cujo nome representa mensagens simbólicas à nação. Isaías era contemporâneo de Oséias e Miqueias. Profetizou durante a expansão ameaçadora do Império Assírio e do colapso de Israel, o Reino do Norte. O declínio espiritual e moral de Judá no Reino do Sul. Isaías advertiu o rei Acás de Judá a não buscar ajuda dos assírios contra Israel e a Síria. Advertiu o rei Ezequias, depois da queda de Israel em 722, a não fazer aliança com nações estrangeiras contra a Síria. Exortou, enfim, a confiar somente no Senhor. Isaías 7, 3 a 7, Isaías 30, 1 a 17. Isaías desfrutou a sua maior influência durante o reinado de Ezequias. Alguns estudiosos questionam a autoria de Isaías quanto à totalidade do livro, que leva o nome. Eles atribuem a alguns somente o capítulo 1 a 39 e diz que o capítulo 40 e 66 são atribuídos a outro autor ou autores que teriam vindo um século mais tarde. Não existe, porém, nenhum fato bíblico que nos leve a rejeitar a autoria de Isaías. Para todo o livro, as mensagens de Isaías, no capítulo 40 e 66, são destinadas aos exilados judaicos em Babilônia, muito tempo depois de sua morte, e enfatiza o poder de Deus em revelar eventos futuros específicos através de seus profetas, conforme Isaías 42, 8 e 9, 46, 6 a 8, 45, 1, 47, 1 a 11, 53, 1 a 12. Se aceitarmos os fenômenos das visões e revelações proféticas, conforme Apocalipse 1, 4, 1 e 22, 21, cai por terra o obstáculo principal à crença de que Isaías realmente escreveu o livro inteiro. As evidências que sustentam essa posição são abundantes. Pode ser classificado em 2 categorias. Primeiro, evidências internas no próprio livro, que inclui o título em Isaías 1:1 e os números paralelos e pensamentos marcantes entre ambas as seções do livro. Um exemplo notável é a expressão "o Santo de Israel", que ocorre 12 vezes no capítulo 1 a 39,
e 14 no capítulo 40 e 66, mais 6 vezes no restante do Antigo, nada menos que 25 formas de verbais hebraicas que aparecem nas duas divisões de Isaías. Expressões essas não encontradas em nenhum outro lugar nos livros proféticos do Antigo Testamento. Segundo, as evidências externas incluem o testemunho do Talmud e do próprio Novo Testamento, que atribui todo o livro ao profeta Isaías, conforme Mateus 12, 17 a 21, Isaías 42, 1, Mateus 3, 3 e Lucas 3, 4, com Isaías 40, verso 3, João 12, 37 a 41, com Isaías 6, 9 a 10 e 53, 1, Atos 8, 28 a 33, com Isaías 53, 7 a 9, Romanos 9, 27, com Isaías 10, 16 a 21, e com Isaías 10, 53, 65. Tudo isso atribuído, o Novo Testamento atribui autoria ao profeta Isaías. Propósito. Fica patente o triplo propósito de Isaías. Primeiro, confortar a própria nação e outras nações contemporâneas com a palavra do Senhor, mostrando-lhes seus pecados e, consequentemente, castigo divino. Dessa forma, Isaías profetizou às nações. Segundo, profetizar esperança à geração futura dos exilados judaicos, que seriam restaurados do cativeiro, e a qual Deus redimiria como luz dos gentios. A luz dos gentios, uma também referência ao próprio Messias, luz dos gentios e a salvação deles. Terceiro, mostrar que Deus enviaria o Messias davídico, cuja salvação abrangeria todas as nações da terra, suscitando esperança ao povo de Deus, tanto ao antigo como ao novo concerto. O próprio nome Isaías significa Jeová é a salvação. É uma forma inversa do nome de Jesus, o Senhor salva. Visão panorâmica. Os 66 capítulos de Isaías pode ser dito naturalmente em duas seções, capítulo 1 a 39 e capítulo 40 e 66. Em certos aspectos, Isaías é uma Bíblia em miniatura. Primeiro, sua dupla divisão ressalta o julgamento e salvação, correspondente aos temas principais do Antigo Testamento e Novo Testamento. E nas divisões de Isaías e da Bíblia, o fio que é a obra redentora de Cristo. A primeira seção de Isaías, 1 a 39, contém 4 grandes blocos de profecia. Capítulo 1 a 12, Isaías adverte a denúncia de Judá pela idolatria, imoralidade e injustiças sociais durante um período de prosperidade enganadora, entrelaçados com mensagem da condenação vindoura. Há importantes profecias messiânicas aqui. Isaías 2:4, Isaías 7:14, Isaías 9:6-7, Isaías 11:1 a 9. E o testemunho do profeta a respeito da obra da purificação e do seu cargo para o ministério profético, capítulo 6. Nos capítulos 13 a 23, Isaías condena as nações contemporâneas por causa dos seus pecados. Os capítulos 24 a 35 contêm um amplo leque de promessas proféticas da salvação e de juízo futuro. E o capítulo 36 a 39 registra a história seletiva do rei Ezequias, que forma um paralelo com 2 Reis 18 a 13, a 20, 21 e 2 Crônicas 29 a 32. A segunda seção, capítulo 40 e 66, traz algumas das profecias mais profundas da Bíblia a respeito da grandeza de Deus e da vastidão do seu plano de redenção. Esse capítulo se inspira esperança, consolo ao povo de Deus durante os anos finais do reinado de Ezequias, 38, verso 5, e nos séculos seguintes. Era repleto de revelações a respeito da glória e poder de Deus
e da sua promessa em restaurar um remanescente justo e frutífero em Israel entre as nações, com plena demonstração do seu amor redentor. Tais promessas e seu respectivo cumprimento têm conexão especial com o sofrimento e contém os cânticos do servo. Isaías 42, 1 a 4, Isaías 49, 1 a 6, Isaías 50, 4 a 9, Isaías 52, 13, Isaías 53, 12. Eles avançam além da experiência dos exilados e prevê a vinda futura de Jesus Cristo e sua morte expiatória, Isaías 53. O profeta prediz que o Messias vindouro fará com que a justiça brilhe com fulgor e que a salvação chegue às nações como luz dos gentios, como uma forte tocha ardente, capítulo 60 e 66. Condena a cegueira espiritual, Isaías 42, do verso 18 a 25, e recomenda a oração intercessória e a labuta espiritual pelo povo de Deus, para que todas as promessas sejam cumpridas, conforme Isaías 56, 6 a 8, 62, 1 a 2, verso 6 a 7, Isaías 66, 7 a 18. Características especiais. 8 aspectos básicos caracterizam o livro de Isaías. Primeiro, em sua maior parte está escrito em forma poética e é insuperável como joia literária na beleza, poder e versatilidade. Segundo, é chamado o profeta evangélico, porque de todos os livros do Antigo Testamento, suas profecias contêm as declarações mais plenas e claras sobre a pessoa de Jesus Cristo. Terceira, sua visão da cruz, capítulo 53, é a profecia mais específica e detalhada sobre a morte expiatória de Jesus e também sobre o seu sepultamento, tendo a sepultura com os ricos. Quarto, é o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. O período de tempo ali tratado remonta à criação dos céus e da terra, conforme Isaías 42, 5, e olha para o futuro, para novos céus e nova terra, conforme Isaías 65, 17, 66, 22. Quinto, contém mais revelações a respeito da natureza majestosa e da santidade de Deus do que qualquer outro livro profético do Antigo Testamento. O Deus Isaías é santo, todo-poderoso, aquele que julgará o pecado, a iniquidade dos seres humanos e nações. Sua expressão predileta para Deus é o Santo de Israel. Isaías, cujo nome significa o Senhor salva, é o profeta da salvação. Ele emprega a palavra salvação quase 3 vezes mais do que todos os demais livros proféticos do Antigo Testamento. Isaías revela que o propósito divino de salvação será somente realizado em conexão com o Messias. Isaías 7. Isaías faz frequente referência aos eventos redentores da história de Israel. O Êxodo 4, 5 e 6, Isaías 11, 15, 31, verso 5, 43, 16 a 17. A destruição de Sodoma e Gomorra, Isaías 1, 9. A vitória de Gideão contra os midianitas, Isaías 9, 4, 10, 26, 28, 21. Além disso, faz alusão aos cânticos proféticos de Moisés, em Deuteronômio 32, Isaías 1, 2, 30, 17, 43, 11 e 13. Oitavo, Isaías é, juntamente com Deuteronômio e os Salmos, um dos livros do Antigo Testamento mais citados e aludidos no Novo Testamento. O livro de Isaías ante o Novo Testamento. Isaías profetiza a respeito de João Batista, como aquele, a voz que clama no deserto, e o precursor do Messias que prepara o caminho do Senhor. Isaías 40, 3 a 5, conforme Mateus
3, 1 e 3, e a introdução do Evangelho de Marcos. Segue-se muitas das suas profecias messiânicas sobre a vida e o ministério de Jesus, sua encarnação e divindade, Isaías 7,14, Mateus 1, 22 a 23, Lucas 1, 34 a 35, Isaías 9, 6 e 7, com Lucas 1, 32 a 33, 2 e 11. Sua juventude, Isaías 7, 15 e 16, com 11 e 1, ver Lucas 3, 23 e 32, Atos 13, 22 a 22 e 23. Sua missão, Isaías 11, 2 a 5, 42, 1 a 4, 60, 1 a 3, 61, 1. Ver Lucas 4, 17 ao 19, verso 21. Sua obediência, Isaías 50, verso 5, Hebreus 5, 8. Sua mensagem e unção do Espírito Santo, Isaías 11, 2, 42, 1, 61, 1. Ver também Mateus 12, 15 a 21. Seus milagres, Isaías 35, 5 e 6, Mateus 11, 2 e 5. Seu sofrimento, Isaías 5, 6, Mateus 26, 67 e Mateus 27, 26 a 30. Isaías 53, 4, 5 e 11, ver Atos 8, 28 a 33. Sua rejeição, Isaías 53, 1 a 3, Lucas 23, 18, João 1, 11 e João 7, 5. Sua humilhação, Isaías 52, 14, Filipenses 2, 7 e 8. Sua morte expiatória, Isaías 53, 4 a 12, Romanos 5, 6. Sua ascensão, Isaías 52, 13, Filipenses 2, 9 e 11. Sua segunda vinda, Isaías 26, 20 a 21, Judas, verso 14, Isaías 61, 2 e 3, 2 Tessalonicenses 1, 5 a 12, Isaías 65, 17 a 25, 2 Pedro 3, 13, novos céus e nova terra. Com isso, nós concluímos o esboço, as considerações preliminares, propósito, visão panorâmica, características especiais, o livro de Isaías, o Novo Testamento. Existem aproximadamente 67 referências de Isaías no Novo Testamento. Vamos agora estudar esse livro maravilhoso, esse príncipe dos profetas, esse profeta messiânico, o livro do profeta Isaías. Se você gostou dessa introdução, coloque aí o sinal do joinha e estude conosco os 66 capítulos de Isaías, vamos meditar neles, 1292 versículos. Então, iremos por essa aventura no livro do profeta Isaías. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco mais uma vez, Pastor Eugênio Piacentini. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal que comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, livro por livro, versículo por versículo. Há bons canais no YouTube, mas comentando a Bíblia, que eu saiba, esse é o único canal. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Outros canais comentam sim a Bíblia, mas comentam partes. Agora, para quem gosta de estudar a Bíblia sistematicamente, esse é o único canal que estamos comentando para você, livro por livro, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com todos. Amém e amém.